Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de geometria. E o conteúdo que eu vou abordar é chamado de lugares geométricos. Então, antes do isolamento, eu apresentei para vocês a régua, o transferidor, os esquadros e o compasso. Vocês estão lembrados? E a partir desses instrumentos, a gente começou a fazer umas construções. Então, o que a gente aprendeu? Definição de ponto, reta e plano, ângulos, polígonos, círculo e circunferência, isso está lá no caderno de vocês. E aprendemos também, com esses instrumentos que eu acabei de falar, a construir ângulos e circunferência, e também dividir essa circunferência em partes iguais e até construir polígonos regulares utilizando essa circunferência. Então, para quem não lembra, esse conteúdo ele está no livro de vocês, nas páginas 56, 57, 58, 59. Naquela época vocês estavam sem livro, então tem muita coisa no caderno também. Agora vocês têm condições de estudar pelo livro, além do caderno. Bom, agora então a gente vai falar dos lugares geométricos. E o que vem a ser um lugar geométrico? Então, o lugar geométrico é uma figura que atende a essas duas condições. A primeira condição é que todos os pontos dessa figura tenham uma mesma propriedade. E a segunda condição é que nenhum outro ponto, além dos pontos considerados, tenham essa propriedade. Então, todos os pontos da figura têm a propriedade e quem não está na figura não cumpre com a propriedade. Um pouquinho confuso. Calma, acho que com os exemplos vai ficar melhor de entender. Vamos começar então pela circunferência, que é o lugar geométrico mais familiar a nós. Então, para quem não se lembra, a circunferência é aquela borda de catupiry da nossa pizza, né? É só a bordinha do círculo. Então, reparem que nesse caso, o que acontece? Todos os pontos da circunferência, seja o ponto A, o ponto B, o ponto C ou ponto D, eles são equidistantes. Então, o que significa equidistante? Eles têm a mesma distância do centro, nosso centro aqui chamado de O, tá? E qual que é essa distância? Essa distância é o R, é a medida do raio, lembra? Então, reparem que qualquer ponto aqui em cima, que eu colocar em cima da minha circunferência, então todos os pontos da circunferência, eles vão distar quanto do meu centro, da minha origem? Raio. O raio é a distância dos pontos da circunferência, ok? E aí observem também que nenhum outro ponto do plano, então, por exemplo, o ponto E aqui, tem essa mesma propriedade. A distância de E até a origem é o raio? Não, é muito maior do que o raio, né? Então, qualquer outro ponto que eu colocar fora da minha circunferência vai ter uma distância maior. Assim como qualquer ponto que eu colocar dentro da minha circunferência vai ter uma distância menor do que o raio até o centro, ok? Então, percebam que cumpre as duas condições de lugar geométrico. A primeira é que todos os pontos da circunferência são equidistantes do raio, e a segunda condição é que nenhum outro ponto cumpre com essa condição, com essa propriedade, tá? Um outro lugar geométrico é a bissetriz de um ângulo. Mas antes da gente olhar a bissetriz como um lugar geométrico, eu vou explicar para vocês o que é a bissetriz. Então, se vocês estão lembrados do conceito de ângulo, o que era o ângulo? Ângulo é a abertura entre duas semi-retas ou duas retas, né? Então, quando a gente abre a porta ali, eu tenho um lugar, um ponto que é fixo, que nesse caso, nosso ponto fixo aqui é o O, e é chamado de vértice, né? E aí, partindo do vértice, nós temos dois segmentos de reta. Um dos segmentos de reta é o AO, ou OA,
tanto faz. O outro segmento de reta é o CO ou OC, tá? Então, entre esses dois segmentos tem um ângulo, tem uma abertura. O que acontece? Se eu traçar uma outra semi-reta que saia desse mesmo O, desse mesmo vértice, e essa semi-reta divida esse ângulo em dois outros ângulos iguais, tá? Então, aqui eu tenho esse ângulo AOS agora, né? Essa abertura entre esse segmento OS e OA, ele é igual à abertura que se forma entre OS e OC, ok? Então, quando eles têm essa mesma abertura, a gente chama de ângulos congruentes, ele tem o mesmo valor. Por que eles não são iguais? Porque eles não são formados pelos mesmos lados, né? Então, eles não são iguais. Mas eles são congruentes, eles têm a mesma abertura. Então, quando isso acontece, quando eu consigo traçar essa minha semi-reta e essa semi-reta divide um ângulo em dois ângulos iguais, então essa semi-reta, que é a semi-reta aqui, ó, OS, é chamada de bissetriz, tá bom? E aí vocês vão me perguntar, mas por que ela é considerada um lugar geométrico? Então, vamos observar agora a propriedade dela. O que acontece na bissetriz? Todos os pontos da minha bissetriz, então, aqui no caso, o ponto D e o ponto G, eles são equidistantes, então eles têm a mesma distância para os dois lados do ângulo. Então, a distância desse ponto D até o segmento OA, quanto que é? É essa distância aqui, que vai de D até E, não é? E essa mesma distância eu vou ver aqui, ó, que é entre D e F. Então, o ponto D, a distância dele para o segmento OA é a mesma distância para o segmento OC. Assim como a distância do ponto G até o segmento OA, essa distância aqui, é a mesma distância até o segmento OC, ok? Então, essa é a propriedade. E vocês podem observar que se a gente colocar qualquer outro ponto em cima dessa linha vermelha, que é a nossa bissetriz, ele vai ter a mesma distância para um lado e para o outro, ok? E aí, o que vocês vão reparar também? Que nenhum outro ponto. Então, se eu marcar um ponto que não está sobre a minha bissetriz, não vai seguir essa condição. Então, nenhum outro ponto. Não tem como. Eu posso marcar um outro ponto aqui, ele vai ser mais perto de OA do que de OC. Então, todos os pontos sobre a bissetriz cumprem com a condição, com a propriedade. E quem não está em cima da bissetriz não cumpre essa propriedade. Por isso, ela é um lugar geométrico. O outro lugar geométrico que a gente vai estudar hoje é a mediatriz de um segmento de reta. Então, observem a figura. Na figura, nós temos o segmento AB, tá bom? Aí, o que eu faço? Eu vou traçar um ponto médio, que é o ponto C. Então, um ponto médio, por que ele é chamado de ponto médio? Porque ele vai dividir esse segmento exatamente ao meio. Então, a mesma distância, o mesmo tamanho de A a C é o tamanho do segmento agora formado por BC, tá? Então, é o ponto que divide o segmento AB ao meio, é o ponto médio. Passando pelo ponto médio, eu vou medir 90 graus, então aquela abertura de 90 graus, e vou traçar uma reta. Essa reta, que está em vermelho na figura, é chamada de mediatriz, tá? Então, a mediatriz, a gente fala, ela é perpendicular. Quando é perpendicular, a gente quer dizer que ela forma um ângulo de 90 graus com o segmento, tá? Então, a mediatriz M é perpendicular ao segmento AB, então ela forma um ângulo de 90 graus, e passando pelo ponto médio, que no caso, o ponto médio é chamado de C, aqui na figura, tá? Então, essa é a nossa
mediatriz. Bom, e aí de novo, por que a mediatriz é chamada então de lugar geométrico? Então vamos reparar na seguinte propriedade. Todos os pontos da mediatriz, pode ser para cima, né, superior, aqui os pontos D, o ponto E e o ponto F, são pontos da mediatriz. Então reparem que todos esses pontos, eles são equidistantes, então eles distam, né, o mesmo tamanho, é a mesma distância aos dois segmentos, às duas extremidades do segmento. Então, o que eu estou falando? Que de D até A, é a mesma medida, é o mesmo tamanho que vai de D até B, tá? Assim como, se eu pegar o ponto E, a distância de E à extremidade A é a mesma distância de E até B. Assim como o ponto F, a mesma distância de A a F, ou de F a A, é a distância de F, até B, tá bom? Então, observem que todos os pontos aqui em cima da mediatriz, eles vão ter a mesma distância para um lado e para o outro, tá? Essa distância vai variar conforme o ponto, mas a distância para as extremidades vão ser exatamente iguais. E nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Então, qualquer outro ponto que eu tentar marcar que tenha a mesma distância até A e B, eu não vou conseguir, ele vai cair sobre a mediatriz, tá bom? Então, por conta dessas duas condições, ela também é chamada de lugar geométrico. Resumindo, então, nós vimos que lugar geométrico é toda figura que tem uma mesma propriedade e ela é aplicada a todos os pontos dessa figura, e que, além disso, nenhum outro ponto, né, do universo, do desenho, que não seja da figura, tenha essa propriedade. E os lugares geométricos que a gente estudou hoje, então, foram a circunferência, a bissetriz e a mediatriz. Agora, a gente vai fazer os exercícios do formulário. No livro de vocês, esse conteúdo ele está na página 60 a 62, e vocês podem fazer os exercícios 10 e 12. Não dá para fazer o 9, o 11 e o 13, porque fala da construção, e aí eu deixei para outra aula, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver a construção desses lugares geométricos e mais algumas outras coisinhas, tá bom? Até a próxima aula, então. Bons estudos a vocês e bom descanso também.